Oi, amores. Boa tarde. Bom, o assunto de educação física teórica de hoje, tá? Vai ser sobre obesidade, tá? Vai ser tanto para o quarto como para o quinto ano, certo? Por isso que eu coloquei desse jeitinho aqui a série, tá bom? Bora lá. A obesidade é uma doença crônica que se caracteriza principalmente pelo acúmulo excessivo de gordura corporal. O número de pessoas obesas tem crescido rapidamente, tornando a doença um problema de saúde pública. No Brasil, existem mais de 20 milhões de indivíduos obesos. Na população adulta, 12,5% dos homens e 16,5% das mulheres apresentam obesidade. E cerca de 50% tem excesso de peso, que a gente chama de sobrepeso, tá? Além do Brasil, um país que vai superar o nosso número de obesos é os Estados Unidos, tá? Aí ele fala que nos Estados Unidos a situação é ainda mais grave. 64,5% da população adulta está acima do peso, sendo que quase a metade é considerada obesa. Tudo isso devido a quê? A você ingerir alimentos gordurosos, refrigerantes, tá? Fora de hora, substituindo as refeições. Por exemplo, no café da manhã, em vez de comer uma alimentação saudável, o que ele faz? Como uma pizza. No almoço, em vez de se alimentar com arroz, feijão, frutas e verduras, o que ele faz? Ele come uma coxinha com refrigerante, tá? Então, essa substituição de forma inadequada faz com que você comece a ter um excesso de peso. Quais são as causas? A principal causa de obesidade é a alimentação inadequada, ou seja, da forma que eu acabei de citar, tá? Quando você troca as refeições, ou de forma excessiva, é quando você come descontroladamente, tá? Para manter o peso ideal, é preciso que haja um equilíbrio entre a quantidade de calorias ingeridas e a energia gasta ao longo do dia. Quando há abundância de alimentos e baixa atividade energética, existe o acúmulo de gordura. Por isso, o sedentarismo é o segundo fator importante que contribui para a obesidade. Além disso, existem os fatores genéticos, em que uma pessoa pode herdar a disposição para obesidade. O que é isso? É quando, por exemplo, a sua mãe e o seu pai são gordinhos, fortinhos, tá? Não significam que eles são obesos. É um biotipo, tá? É o corpo deles, tá? Então, talvez, tá? Não é necessariamente obrigatório a criança nascer com o mesmo biotipo, mas talvez a porcentagem da criança nascer com o mesmo corpo do pai e da mãe é bem grande, certo? Por isso que ele diz isso, fatores genéticos, tá? Ter um metabolismo mais lento, ou seja, quando você faz uma digestão mais lenta, tá? Isso facilita o acúmulo de gorduras e dificulta o emagrecimento ou ter aumento de peso por conta das oscilações hormonais. Oscilações hormonais é quando você tem um aumento muito grande de hormônio, e depois os seus hormônios baixam, tá? Também existe uma influência dos fatores psicológicos, quando o estresse ou as frustrações desencadeiam crises de compulsão alimentar. O que é isso? É quando você está muito estressado ou está muito ansioso, você sente uma ansiedade dentro de você, você começa a ter essa compulsão alimentar, você come sem querer parar. O diagnóstico é feito por meio do cálculo do índice de massa corpórea, tá? Que a gente chama de IMC, que avalia a relação entre o peso e a altura. Quando o IMC é maior do que 30, a pessoa é considerada obesa, está muito acima do peso, tá? Quanto maior o índice, mais chances do paciente desenvolver diabetes, problemas cardiovasculares e nas circulações, tá? Nas veias, hipertensão arterial e depressão. Problemas diretamente ligados à pior qualidade de vida e menor longevidade. Longevidade é quando você pode durar anos e anos, tá? A obesidade, ela impede que você viva muitos anos, tá bom? Então, tem aí, quando você está abaixo do peso, o IMC é abaixo de 18,5. Quando você está com o peso normal, o IMC é entre 18,5 e 24,9. Sobrepeso é quando você tem um IMC entre 25 e 29,9.
Aí tem 3 tipos de obesidade, que é dividido em grau 1, grau 2 e grau 3. Na grau 1, o IMC é entre 30 e 34,9. Na grau 2, o IMC é entre 35 e 39,9. E o grau 3, que é gravíssimo, é o IMC acima de 40, certo? O excesso de peso ocorre a partir do sobrepeso. Também existem outras formas de constatar o excesso de peso, que agem em conjunto com o cálculo do IMC. São elas o cálculo da porcentagem de gordura e medir a circunferência abdominal, quando você mede a sua barriguinha, certo? Bom, amores, por enquanto é só, tá? Vamos continuar e tirar dúvidas lá no grupo do WhatsApp.